Glória a Deus pela sua vida e de todos aqueles que são predestinados, né, escolhidos desde antes da fundação do mundo para receberem a graça e o apostolado. Receba esse apostolado esta noite, porque ele é para a sua vida, para edificar a igreja de Cristo. Eu vou orar para que os amados recebam o entendimento. Obrigado, Senhor. Eu já declaro que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, mas te será revelado, Pai. Declarando que o meu trabalho ele não será em vão no Senhor, mas ele dará frutos. Assim eu creio e assim eu falo, segundo a tua vontade. Revela a tua palavra para aqueles que estão no ministério, aqueles que estão via Facebook e através da live, os que estarão depois no canal, no tempo de Deus. Revela a tua palavra para os predestinados, para que eles recebam o perfeito entendimento, recebam olhos iluminados, espírito de sabedoria e de revelação. Isso para a tua glória, em nome de Jesus, e esse o ressuscitado, para a glória de Deus. Glória a Deus. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Então, amados, esse tema de hoje, ele é como que uma continuação do mesmo assunto que eu trouxe quinta-feira passada, né? Eu tinha um outro assunto, mas direcionado pelo Espírito, trouxe esse é como uma continuidade, né? Quinta-feira passada eu trouxe em graça não estamos debaixo de maldição. Então, aqueles que não assistiram, né, e vão assistir hoje, para que tenham um estudo completo, assistam as duas ministrações, né? Porque hoje, quem está debaixo da graça e vive debaixo da lei, está debaixo de maldição. Quinta, nós falamos que em graça não estamos em maldição. Hoje, os que estão em graça, mas vivem debaixo da lei, né, estão debaixo de maldição. E como explicar que está debaixo da graça e que vive debaixo da lei está em maldição? Estar debaixo da graça, amados, é tão somente ter nascido debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça, que é uma nova aliança. Então, todos os que nasceram depois que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou, nasceram debaixo da graça. Ou seja, não estão debaixo de maldição. Mas há uma condição de estar debaixo de maldição. Estar debaixo de ordenanças, de mandamentos e de cumprimentos ainda da lei, né? Por quê? Porque está quebrando mandamentos, ordenanças e mandamentos da lei. Então, quando se quebrava ordenanças e mandamentos, estava debaixo de maldição. Então, hoje, os filhos de Deus, eles estão debaixo da graça, nasceram debaixo da graça, mas por ignorância, por não ter a revelação, não ter lhes sido revelado ainda a graça, estão vivendo debaixo de maldição. Mas glória a Deus que tem um apostolado, né, da parte de Deus, para que as ovelhas recebam, né, o entendimento, recebam a direção de Deus e passem a reinar em vida, e passem a ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, na lei se vivia quebrando ordenanças e mandamentos, ou seja, regras. E quando se vive debaixo de regras, ordenanças e mandamentos, se está debaixo de maldição. Porque estar debaixo de maldição é quebrar regras, quebrar ordenanças da lei. Então, por isso, para estes que nasceram debaixo de uma nova aliança, mas praticam
obras da lei, para estes estão debaixo de maldição, porque ainda estão cumprindo ordenanças e mandamentos. E a lei, ela já acabou em Cristo. Nós veremos aqui alguns versículos para que os amados entendam. Porque o que é a lei, amados? A lei são ordenanças e mandamentos. E ela não foi para nós, os gentios que nascemos debaixo da graça. Foi para os irmãos judeus, hebreus. Não foi para nós. Mas vamos ver aqui um livro da lei, Deuteronômio 28, né, para que os amados entendam o que é estar debaixo de maldição, o que é quebrar ordenanças e mandamentos. Por que estar debaixo de maldição? Quem vive de obras? Porque a obra, amado, nada mais é você viver rudimentos, ou seja, ordenanças e mandamentos, querendo obedecer alguma lei, né? Algum rudimento, alguma tradição. Vamos ler Deuteronômio 28, apenas do 15 ao 18. São muitas coisas, né? Mas é desnecessário nós lermos tudo, porque ainda temos alguns textos do apostolado ainda, porque aqui é um livro da lei, apenas para que os amados entendam o que é quebrar ordenanças e mandamentos, o que é estar debaixo de maldição. Então, Deuteronômio 28, do 15 ao 18 somente. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor, o teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. Então, quais são os estatutos das ordenanças e mandamentos? Era a lei de Moisés, porque Deuteronômio é um livro da lei, é um livro escrito por Moisés para os irmãos judeus, hebreus. Então, se não cuidares em cumprir os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições que te atingirão. Então, estar debaixo de maldição, amados, é quebrar ordenanças e mandamentos. E isso era o que os irmãos faziam, né? Porque a lei não tinha perfeição, né? Eles viviam quebrando e, por quebrar, por não cumprir, viviam debaixo de maldição. Mas Cristo se fez maldição, né? E cumpriu a lei, amados, porque era impossível para o homem cumprir. Então, estar debaixo de maldição é estar quebrando ordenanças e mandamentos. Ou seja, a parte B do 15. Então virão sobre ti todas essas maldições. Então, são do versículo 15 até o 68. Nós vamos somente até o 18, né? O 16. Maldito será na cidade, serás no campo, o teu cesto, a tua amassadeira. O 18. O fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, é uma maldição que estava sobre a vida dos irmãos, né? Ou seja, sobre as crias, sobre os filhos, sobre os animais, era no trabalho, ou seja, sobre todas as coisas estavam, as maldições elas viriam, né? Somente porque havia uma quebra de mandamentos e de ordenanças. Então, amados, agora que o amado já sabe o que é estar debaixo de maldição, que é quebrar ordenanças e mandamentos, ou seja, obras da lei, a qual para nós, os gentios, na graça, nós não praticamos mais obras da lei, amados. Por que não praticamos obras da lei? Porque nós vivemos por fé, crendo na obra consumada de Cristo Jesus, que já está consumada, ou seja, está completa. E hoje nós vivemos por fé,
crendo naquilo que Cristo já fez. Porque na lei você tinha que fazer, e se você quebrar, estava debaixo de maldição. Na graça você só confessa aquilo que Cristo já fez. Na graça você crê no que Cristo já fez. Glória a Deus. Abba Pai. Então, amados, vamos ler aqui Gálatas 3:10. Agora vamos para o apostolado, né? O apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos quantos? Quem, amados? Os que estavam no passado e os que estão ainda praticando as obras da lei, ainda que estejam debaixo da graça, amados. Nós debaixo da graça não estamos debaixo de maldição, mas os que estão vivendo por fé, que não estão praticando. E os que estão, porque aqui o apóstolo Paulo diz, todos aqueles que são das obras quer dizer que praticam as obras, ou seja, os que praticam as obras estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição? Porque está escrito em Deuteronômio que se não cumprir tudo o que tem ordenado, as maldições virão sobre ti e te apegarão. Ou seja, toda vez que se quebra uma ordenança e um mandamento, está debaixo de maldição. Por isso que o apóstolo diz, todos aqueles que são das obras da lei. É todos aqueles que estão vivendo da fé, que estão debaixo da graça? Não, amados. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Todos aqueles que são das obras da lei, ou seja, os que estão vivendo de obras, mandamentos e rudimentos e quebrando, estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-la. Porque você não poderia quebrar na lei nenhuma ordenança, nenhum mandamento, porque são regras, ou seja, existem regras na legislação de trânsito, ou seja, são leis, né? Então, quando se quebra uma regra ou quando se quebra uma lei de trânsito, o que acontece? Você é punido, ou seja, você paga uma multa, uma taxa, e também você perde pontos também na carteira. Glória a Deus, eu tenho 10 anos de habilitada, né? Eu nunca cometi nenhuma infração, né? Nunca perdi nenhum ponto, graças a Deus. Tenho 10 anos aí, porque eu sempre tive disciplina, né? Se eu sei que eu não posso deixar o carro na contramão, eu não deixo na contramão, né? Se eu não posso colocar em fila dupla, eu já não boto. Então, é uma questão de eu querer ou não pegar multa. Se eu não quero, é só eu obedecer o que não é para fazer, né? O que não é para fazer, eu não vou fazer. Mas se infringir a lei de trânsito, então, se infringir a lei de trânsito, virá uma penalidade. Assim era na lei, amados. Quando se infringia um mandamento, uma ordenança, então existia o quê? Uma infração, existia uma multa e tinha que se pagar o preço. E qual é o preço? Estar debaixo de maldição. Esse é o preço, amado, de quebrar rudimentos e ordenanças. Isso era debaixo da lei, amados. Mas ainda hoje os que estão ainda debaixo da lei ainda estão debaixo ainda deste véu, amados. Porque os amados precisam entender
que esse véu, ele só é tirado em Cristo. Por isso nós vamos ler agora 2 Coríntios, o capítulo é o 3, o versículo é o 13, 14, 15 e 16. 2 Coríntios, o capítulo é o 13, aliás, o capítulo é o 3, o versículo é o 13 até o 16. Segunda Coríntios 3, 13 ao 16. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Então Moisés colocava um véu, porque a glória de Deus, ela era uma luz reluzente. O rosto de Moisés, ele resplandecia a glória de Deus. Então, para que não resplandecesse essa glória, ou seja, essa luz, a glória de Deus era tão grande que resplandecia. Então, ele colocava um véu, porque através desse véu, os filhos de Deus, o povo de Deus não via essa glória, né? Então, o véu hoje, né, ele é essa cegueira espiritual, amados. Ou seja, no 14, de fato, seus sentidos foram endurecidos, ou seja, sua mente, amados, eles foram endurecidos, pois até hoje, até quando, amados? Até hoje. Então, Paulo aqui estava falando depois de Cristo. Paulo aqui estava falando depois da obra consumada. Então, Paulo disse até hoje, e eu falo até hoje, como Paulo disse, porque aqui ainda não é futuro, amados, ainda é como Paulo falou, depois de Cristo, depois do que Cristo já fez. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança. Que antiga aliança? As ordenanças e os mandamentos. Quando se lia as leis, como se lê hoje as leis legislativas, né? As leis de trânsito, quando se lê, né? Permanece o mesmo véu. Então, até hoje, amados, se você está debaixo de jugo de escravidão da lei, permanece o mesmo véu. Ou seja, não pode ver a glória de Deus, porque os filhos de Deus não podiam ver a glória de Deus, que era a luz que resplandecia no rosto de Moisés. Ou seja, os filhos de Deus não podem ver a luz, a glória de Deus. Eles não podem ver a graça do Cristo ressuscitado, porque existe um véu, que é a lei, né? Não foi removido. Por quê? Podemos perguntar para Paulo, né? Por que não foi removido? Né? Porque ele diz até hoje, né? Por que não foi removido? Se Cristo já morreu, se Cristo já ressuscitou. Porque somente em Cristo ele é abolido. Então, somente em Cristo ele é abolido, somente quando você recebe a graça, você recebe o apostolado, esse véu é abolido, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a graça, amados, e esse é o apostolado. Então, porque somente em Cristo, porque se você estiver ouvindo a lei, o véu permanece, ou seja, a cegueira espiritual, e você vai cumprir ordenanças e mandamentos, está debaixo de maldição. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Então, precisa ouvir o Cristo ressuscitado para que o véu seja tirado, amado, para que o véu da cegueira espiritual. Eu não estou falando de salvação, amados, né? Não é menos salvo e não é mais salvo que o irmão que está praticando as obras da lei do irmão que está na graça. Eu estou falando no entendimento, amados. A diferença é no entendimento. Por quê?
se nós estamos em Cristo, nós vivemos por fé. Então, somente ouvindo o Cristo ressuscitado, somente ouvindo a graça e o apostolado é removido. O véu só é removido através de você ouvir a Cristo, de você ouvir a graça, ouvir aquilo que já está consumado, porque você deixa o primeiro, né, para praticar agora a fé, amados. Deixa de viver por obras para viver por fé. Então, somente é abolido em Cristo, ou seja, agora na graça, ouvindo o apostolado, ouvindo o que Cristo já fez por você. Por isso que toda semana nós temos o estudo na quinta-feira, a graça e o apostolado, né? E no domingo nós temos o culto de louvor e adoração, também a graça e o apostolado. Glória a Deus. O 15, até hoje, até quando, amados? Até hoje. Ou seja, até hoje depois de Cristo. Quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido as ordenanças, os mandamentos, porque muitos irmãos ainda estão guardando o sábado, os irmãos ainda estão subindo os montes, os irmãos estão proibidos de tantas coisas, porque estão cumprindo ordenanças e mandamentos. Até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, até hoje, quando estão ouvindo a lei, né? O véu está posto sobre o rosto deles. Não estão contemplando o Cristo ressuscitado. Este mesmo véu, ou seja, não permite que os filhos de Deus vejam a graça do Cristo ressuscitado. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. Então, quando é que um deles se converte ao Senhor? Quando se recebe a graça e o apostolado, quando se recebe o perfeito entendimento, quando se ouve Cristo o ressuscitado. Então, amados, quanto mais você ouvir da graça, quanto mais você ouvir do Cristo ressuscitado, quanto mais você receber da graça e do apostolado, mais você está perto da glória de Deus. Abba, Pai. Perto da glória de Deus é na questão de reinar, amados, né? Não é uma questão de que tem pessoas mais próximas e outras mais longe, porque o Senhor ele já reconciliou. A diferença é no entendimento, porque se você tem o entendimento do Cristo ressuscitado, você vive por fé, você descansa e você não está mais praticando as obras da lei. Glória a Deus. Então esse véu, ele é retirado somente em Cristo, porque quando um se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, ou seja, o entendimento ele é dado quando se recebe o entendimento de Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele testifica. Então, glória a Deus que tem solução para que os filhos de Deus não vivam mas debaixo de maldição. Glória a Deus que tem solução, amados. Receba o entendimento, receba o perfeito entendimento, seja guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque Moisés, ele era como um guia, né? Deus falava com ele e ele guiava o povo. Hoje, amados, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então deixe ele guiar você. Glória a Deus. Vamos ainda ler Romanos 10:4. Glória a Deus. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, creia e receba que o fim da lei é Cristo. Então, amados, a lei terminou em Cristo, amado. Você não precisa mais praticar as obras da lei. Em Cristo, você não precisa mais estar debaixo
de maldição, praticando obras da lei. Porque o que é estar debaixo de maldição? É estar praticando obras da lei. Então, hoje nós vivemos por fé, sem o cumprimento, ou seja, sem práticas das obras da lei. Por que não praticamos mais? Porque o fim da lei é Cristo. Cristo se fez maldição, Cristo cumpriu a lei. Então a lei terminou, porque o fim é o começo da lei? É o meio da lei ou o fim da lei? O fim da lei é Cristo. Então não é o começo nem o meio. É o fim da lei é Cristo. Então a lei acabou em Jesus, né? Quando Jesus cumpriu e disse que estava consumado, né? Em João 19:30, ele cumpriu todas as ordenanças e mandamentos da lei. Então o fim da lei é Cristo. Então não há mais o que cumprir. Ou seja, se não há mais lei, não há mais o que cumprir. Se não há lei, não há mais ordenanças, não há mais mandamentos. E se não há mais ordenanças nem mandamentos, também não há mais maldição. Por que o véu é retirado em Cristo? Porque quando você recebe o entendimento que a lei acabou, os rudimentos, as ordenanças acabou, você não precisa mais praticar. Então, é tirado ou não é tirado o véu, amados? O véu é tirado, ou seja, é o entendimento, ou seja, é uma metanoia que acontece na nossa mente, ou seja, uma transformação dada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Ainda vamos ler aqui Hebreus. Hebreus é o 10, o versículo é o 9. Hebreus 10 e 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tira o primeiro, que é a lei, para estabelecer o segundo. Que você esteja, amado, que nem Paulo disse que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, que você esteja, amados, disposto a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você viva por fé. Não é que você viva por prática das obras da lei, mas que você viva na fé. Tira o primeiro, ou seja, tira o primeiro, né? Ou seja, não viva mais debaixo da lei. Não viva mais debaixo de ordenanças e mandamentos, né? Tirando o primeiro, estabelecendo o segundo, ou seja, estabelecendo Cristo, tirando Moisés, a lei, estabelecendo Cristo, a graça. Glória a Deus, que a graça seja estabelecida, amados, na sua vida. Glória a Deus. Ainda aqui em Hebreus, nós vamos para o capítulo 8 e o versículo 13, bem próximo. Hebreus 8 e 13. Hebreus 8 e 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então ele fez uma nova aliança e tornou a primeira antiquada, ou seja, tornou a primeira sem valor. Não tem mais valor. Antiquado quer dizer sem valor. Ou aquilo que é antiquado, ele já é envelhecido, está perto de desaparecer, ou seja, envelheceu. É como se você pegasse, né, um dinheiro antigo que ele não tem mais valor, né? Não tem valor algum, mas
que agora o que tem valor é a graça, é o que Cristo já fez por nós. Glória a Deus. E vamos ler ainda aqui em Hebreus, amados, porque o estudo em graça, amados, é isso, é Bíblia, papel e caneta. Nós anotamos, estudamos, e o entendimento, ele é como um quebra-cabeça, amados, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai testificando, trazendo os versículos, e eles vão encaixando, ou seja, vai trazendo o perfeito entendimento. Vamos ler Hebreus 7, o versículo 18 e 19, ainda aqui em Hebreus 7, o versículo 18 e 19. Glória a Deus. O mandamento anterior, que mandamento anterior, amados? Ordenanças e mandamentos, a lei, né? Aquilo que se praticava e estava debaixo de maldição. O mandamento anterior é revogado, ou seja, ele é anulado, ele é abolido, é a mesma coisa de revogado. O mandamento anterior é revogado, abolido, é a mesma coisa, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Fraco e inútil. Por que, amados? Porque toda vez que o homem quebrava uma ordenança e um mandamento, transgredia a lei, ele era punido. Ou seja, ele estava debaixo de maldição. É ou não é um mandamento fraco? É ou não é um mandamento inútil, né? Ser estabelecido para o homem cumprir. Lembrando, amados, que não foi estabelecido para nós, os gentios. Os irmãos que estão vivendo de obras, de práticas da lei, precisam entender que as ordenanças e os mandamentos foram para povos diferentes, em tempos diferentes, em alianças diferentes. Isso que os filhos de Deus precisam entender, que estamos em uma nova aliança e ela foi entregue, amados. A graça, ela foi entregue para nós. Estamos depois de Cristo, depois em uma outra aliança, em um outro tempo. Então é desnecessário hoje, gentil, nós agora, povos diferentes, estarmos vivendo debaixo de ordenanças e mandamentos, sendo que não foi para nós, né? Não foi para nós no nosso tempo, não foi para nós, povo de Deus. Então o mandamento anterior é revogado ou abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. O 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então está claro que ela nunca aperfeiçoou. Ela só reprovava. Quando você não conseguia fazer, ela só te traz uma reprovação. No sistema religioso, amados, quando você transgride uma ordenança e um mandamento, você é punido. Hoje eu estava vendo uma reportagem, né, do Davi Miranda Neto, né? Eu estou falando em nomes porque está exposto, né, na mídia, né? Então eu posso falar, né? Se está na mídia, eu posso falar. Então é uma questão, amados, de que está vivendo ordenanças e mandamentos, preceitos de homens. Ele foi punido porque foi flagrada uma foto, vazou uma foto na piscina com sua esposa e com a sua filhinha, uma criança. Então ele foi punido. Houve uma punição, porque ele está vivendo debaixo de ordenanças e mandamentos. Então há uma punição. Por isso que aqui no 19, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então não há perfeição na lei. O que há é uma punição. O que há é uma condenação.
e não uma perfeição. Então, quem está debaixo da lei, amados, nunca pode estar perfeito. Sempre vai ser punido e penalizado, né, por alguém que está ali no regime daquele local, né, daquela instituição religiosa, desse sistema religioso, né? Então, o sistema ele não muda, amados. Mude você, né? É nós que temos que mudar, né? Quando eu recebi o entendimento da graça, né, eu saí do sistema religioso, porque eles não mudam, mas eu posso mudar, eu posso sair, porque eu posso viver o Cristo ressuscitado. Eu não quero mais viver a lei, eu quero viver o Cristo ressuscitado. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Nessa nós chegamos a Deus, mas porque Cristo já nos reconciliou consigo mesmo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, né? Você pode ler entre o 18 e o 19, para que você possa ter o entendimento. Então, nunca aperfeiçoou, amada. Se nunca aperfeiçoou, nunca irá ter perfeição. O que existe é uma punição, né? Se você erra, se você falha hoje no sistema religioso, você é punido. Eu cheguei a congregar em uma igreja batista com meu esposo. Quando nos casamos, eu era pentecostal e ele era tradicional, e resolvi acompanhar ele no tradicional, né? Porque existe uma diferença. O sistema religioso, ele traz uma confusão na mente, né? Pentecostal, tradicional, mas na graça não existe isso, mas, né? Não é que no ministério MGA não existe isso, é que na graça não. Há um só Deus, há uma só fé, há um só Espírito. Na graça não há confusão, amados. Há um corpo, há um cabeça que é Cristo da igreja. Não há confusão. Glória a Deus. Então vamos aqui ler Romanos 11 e o versículo 6. Romanos 11, versículo 6. Glória a Deus. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se é pela graça, se vive por fé, amados. Se é pela graça, não se vive mais por obras. Senão a graça não é graça. Se você diz que vive na graça, que está em graça, e pratica as obras da lei, então essa graça, ela não é graça, amada. Essa graça é uma lei. Na verdade, não tem nada de graça, né? Porque está escrito, é pela graça. É pela graça, já não é pelas obras. Ou seja, é pela graça, é pelo que Cristo já fez. Pelas obras você tinha que fazer, você tinha que cumprir. Pela graça é pelo que Cristo fez. Quando o apóstolo diz, é pela graça, é pelo que Cristo fez. É pelo que está consumado, amados. Não é pelo que você tem que fazer. Essa é a graça, amados, de Deus. De outra maneira, a graça não é graça. Ou seja, de outra forma que você possa ver, isso já não é graça. Se você diz que está na graça e você está cumprindo ordenanças e mandamentos, então não é graça, então é lei. Então, por consequência, se você vive praticando obras da lei, você está debaixo de maldição. Porque estar debaixo de maldição é descumprir, quebrar ordenanças e mandamentos, segundo o que nós lemos
em Deuteronômio 28 e o versículo 15 em diante. Glória a Deus que nós temos o perfeito entendimento em Cristo, amados. Glória a Deus. Então, em Romanos agora, mas o capítulo é o 3 e o versículo é o 20. Romanos 3 e o versículo é o 20. Romanos 3, o versículo é o 20. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Então, amados, se você vive praticando as obras da lei, querendo se justificar diante de Deus, o que o apóstolo Paulo diz? Ninguém será justificado diante dele pelas obras. Ninguém será justificado. Então, se você quer viver justificado pelas obras, isso não é graça, isso é lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado, ou seja, pela lei vem a condenação, amados, né? Pela lei vem estar debaixo de maldição, ou seja, estar debaixo de maldição, estar debaixo de condenação. Mas nós agora, em Cristo, na graça, nós vivemos por fé, amados, crendo na obra consumada do Cristo, do ressuscitado. Glória a Deus. Creio que você está recebendo o perfeito entendimento da graça de Deus. 2 Timóteo 2 e 1. 2 Timóteo 2 e 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Então, amados, a palavra de Deus para você, fortifica-te na graça, ou seja, se alimente da graça. Fortificar, amados, é se alimentar, é estar recebendo aquilo que Cristo já fez. Fortifica-te na graça, amados. Não deixe mais que o véu da lei, amados, possam estar te tirando do Cristo ressuscitado. Mas tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, amado, deixe que a graça, ela te fortifique, amado, naquilo que Cristo já fez. Se alimente da graça, né? Seja participante da graça, para que você reine em vida, para que você receba o perfeito entendimento da graça de Deus. Papai, ainda aqui em 2 Timóteo 2, aqui no versículo 15, 2 Timóteo 2, nós lemos o 1, agora lemos o 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então procura apresentar diante de Deus aprovado. E quando é que eu estou reprovado diante de Deus? Reprovado diante de Deus é quando se vive praticando obras da lei, rudimentos e ordenanças. Está reprovado. Por isso ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, aprovado é viver pelo que Cristo já fez, porque estamos em uma nova aliança. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Por que, amados, o obreiro que não tem de que se envergonhar? Porque na lei, no sistema, amados, a pessoa, ele é envergonhado, ele é humilhado, ele é exposto. Passa numa assembleia de um batista, eles vão fazer uma assembleia, eles vão te expor, vão expor a tua situação e você vai passar por uma vergonha, por uma humilhação. Por isso aqui, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, porque na graça nós não temos de que envergonhar, mas porque nós não quebramos ordenanças, não quebramos mandamentos, né? Porque
nós vivemos por fé. Estar aprovado diante de Deus é viver por fé, amados, crendo na obra consumada de Cristo, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade, amados, é a graça e o apostolado do que Cristo já fez por nós. É a palavra da verdade e não o que o sistema diz, amados, que você tem que cumprir ordenanças e você tem que cumprir mandamentos. Então, procurar estar aprovado diante de Deus é viver por fé. Glória a Deus. Então vamos ainda aqui ler Hebreus, o capítulo é o 13 e o versículo é o 9. Hebreus 13 e 9. Hebreus 13, 9. Não vos deixei envolver por doutrinas várias, estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimento que não trouxeram proveito nenhum aos que com ele se preocuparam. Então, bom é que o coração se fortifique com a graça. Então, amados, se fortifique com a graça, porque aqui em 2 Timóteo 2 e 1, fortifica-te na graça. Agora, ele falando para os irmãos hebreus, na parte B, é bom que o coração se fortifique com a graça. Por que é bom, amados? Porque não há condenação na graça. Na graça não há condenação para você, amados. Por que não há? Porque você não vai cumprir ordenanças e mandamentos e nem vai ser punido, não vai ser envergonhado, você não vai ser humilhado. Por isso é bom que o teu coração se fortifique na graça. Então fortifica-te, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, fortifica, né? Fortifique com a graça. É com a graça que você precisa se fortificar, que você precisa se alimentar. Não com alimento que não trouxeram proveito nenhum. Ou seja, não com a lei, amado, não com engano, não com a mentira, aos que com ele se preocuparam. Então, que você se alimente da graça, que você se fortifique, que você cresça na graça e no conhecimento do Cristo, o ressuscitado. Hebreus, ainda aqui em Hebreus, agora o 12 e o 28. Está na mesma página que o meu. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Novamente, retenhamos a graça. Então retenha a graça, receba o que Cristo fez por você, creia no que Cristo fez por você, creia na obra consumada que já está consumada para você. Retenha, amado, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está escrito ao seu favor. Retenha, receba a graça pelo qual sirvamos a Deus. Então, pelo qual nós servimos a Deus em graça, amados, não é pela lei, agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, agora na graça, nós servimos a Deus agradavelmente, com reverência e com temor. Ou seja, servimos a Deus com temor, com reverência e santo temor, não com medo, amados, né? Com medo de Deus, de ser punido por Deus, mas com reverência e santo temor, né? Reverenciar a Deus sem medo, sem condenação, sem punição, porque agora na graça, amados, para nós, os que estamos na graça,
nós não temos nenhuma condenação para nós. Glória a Deus. Abba, Pai. E vamos já finalizar o apostolado aqui com Gálatas 5, 5:1. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firme, e não tornei-vos colocar debaixo do jugo de escravidão. Então, como nós estamos, amados? Libertos. Libertos de quê? De rudimentos, de ordenanças, de mandamentos. Estamos libertos para que de fato sejamos livres. Estais, pois, firmes, ou seja, esteja firme, se alimentando, fortalecido na graça, firme na graça, amados, sem vacilar, sem medo, sem condenação, porque não há condenação para você que está na graça. Pois firme, e não torneis a colocar debaixo do jugo de escravidão. Firme é não voltar, é não retroceder para o jugo de escravidão. Qual é o jugo de escravidão, amados? Está debaixo de rudimentos, de ordenanças, a qual é estar debaixo de maldição, que é a punição para quem está debaixo de ordenanças e mandamentos e quebrando as ordenanças e mandamentos. Então, se mantenha firme na graça e no apostolado. E vamos finalizar com Gálatas 2, versículo 19 e o 20. Gálatas 2, 19 e o 20. 19. Pois eu pela lei estou morto para a lei. Então, como nós estamos para a lei? Vivos para a lei ou mortos para a lei? Quem está morto pode fazer alguma coisa? Claro que não. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Então estou morto para a lei, morto para as ordenanças, morto para os mandamentos, né? Para a lei. Para quê? Para viver para Cristo. O 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem vive em mim é Cristo, amado. Por isso, eu sou guiado, né? Por Ele eu sou guiado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé. Porque o apóstolo Paulo diz, a vida que agora vivo no corpo. Porque quem pratica as obras da lei é o corpo, amado. É o corpo que pratica as obras da lei, os mandamentos e ordenanças. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé. Então a vida que vivo agora no corpo, vivo em quê? Na fé, não mais nas obras da lei, não mais nos rudimentos, não mais nas práticas de ordenanças e mandamentos. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então está claro ou não está claro? Porque para mim está claro, né, amados, que estamos mortos para a lei, para vivermos para o Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo perfeito entendimento que o Senhor deu, que o Senhor nos dá.
e pelo que o Senhor dará àqueles que ainda estarão depois, logo mais no canal, Senhor, assistindo. Assim creio e assim eu falo, para que as ovelhas sejam tiradas o véu e que elas recebam o perfeito entendimento, recebendo a graça e o apostolado, recebendo espírito de sabedoria e de revelação, crendo que houve a testificação do teu Espírito na vida das tuas ovelhas. Em nome de Jesus. Obrigado. Assim eu creio e assim eu falo. Glória a Deus pelo ministério